Seja bem-vindo ao canal Ana Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Então, tempão sem gravar, voltei a gravar um pouquinho, não estava afim de gravar para falar a verdade, mas hoje eu vou gravar pelo menos um pouquinho. Então, vamos falar de Israel e do Benny Arts. Durante anos, esse aqui é o Facebook dele, durante anos centenas de eventos foram documentados em Israel e no estrangeiro a nível nacional e global, que ele assistiu ou, por outras palavras, o rabino Benny Arts profetizou. Segundo a tradição judaica, uma profecia da nação de Israel com a morte do último dos profetas Agai, Zacarias e Malaquias, e os Maimonides dizem que a profecia está prestes a voltar ao futuro. Aí tem esse vídeo aqui abaixo. E ele foi reconhecido como o profeta de Israel. Eu tinha falado isso pra vocês. É um vídeo interessante dele. Que comprova que ele é o profeta de Israel. Uma outra matéria dele, aquilo ali saiu ontem. Que ele fala que daqui a 2 meses vai ter a terceira onda do coronavírus. Tudo isso aí é ele. Isso aqui é uma cerimônia que ele está fazendo. O Criador do mundo diz ao povo: este é o momento de sua redenção com Israel, de se livrar de todos os problemas. Chegou a hora. Quem quer que seja, entenda, entenda, entenda. Quem não entende, não entende. Então o Criador do mundo diz a Israel: prepare-se e peça que você tenha o desejo, a bênção de Deus sobre você. Vamos. Nas últimas mensagens, o rabino disse que dentro de 1 mês a 2 meses, a epidemia do corona estará acabada da terra de Israel no estrangeiro. Uma nova corona virá. Comprar tefilim e notícias telite. O Messias é revelado. Pode enviar bênçãos durante a transmissão. Então, ele está falando que daqui a 2 meses, de 1 a 2 meses, a epidemia vai acabar e vai voltar uma terceira onda, seria. E que o Messias seria revelado. Então, segundo o profeta de Israel agora, tem uma reportagem dele, reconhecido como o profeta de lá, o Messias será revelado. Vamos para as outras notícias? Deixa eu só passar mais uma. Dentro de 1 mês a 2 meses, a epidemia do coronavírus desaparecerá completamente da terra de Israel. No estrangeiro haverá uma nova corona. O antissemitismo irá aumentar na Alemanha e em toda a Europa, e os judeus dos Estados Unidos não serão capazes de se defender. Também homens da lei e o regime agirão contra eles. Então vamos. Netanyahu diz: sem dúvida, novas eleições chegando se os acordos não forem honrados. O primeiro-ministro sugere um 4º turno das eleições em 2 anos após o anúncio do parceiro da coalizão e rival político Benny Gantz de que o Ministério da Defesa está lançando uma comissão de inquérito sobre o chamado caso submarino. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse na quinta-feira que não havia dúvida de que novas eleições se aproximavam e os acordos entre os 2 maiores partidos da coalizão continuassem a ser rejeitados. O que tudo é muito estranho, já que ele vai ser candidato a presidente. Para que ele está entrando nessa onda? As eleições, a parte política de Israel é uma miséria. É pior do que o Brasil. Infelizmente, isso é uma realidade. Para que uma briga dessa se ele vai ser candidato à presidência? Ao meu entender, o Gantz nunca vai ser primeiro-ministro, dependendo do Netanyahu. Ele não vai deixar. E aí vai ficar essa bagunça, 4 eleições. Você vê que a bagunça de Israel é tremenda. O aliado dele, o Bennett, falou que ele é um filisteu e que o Bennett falou que assim mesmo, né, que ele é Davi. E ele está crescendo as pesquisas. Isso é um pouco de trairagem, né? Ao meu ver, é uma trairagem. Então você vê a bagunça que é a política de Israel. Para a gente não falar que é quase um lixo. Chega a ser pior do que do Brasil.
trairagem no próprio partido, colisão, eles combinam uma coisa e depois está nessa guerra, sendo que ele vai tentar a presidência. Eu acho que deveria deixar lá pro Gantz, não foi isso combinado? 2 anos um, 2 anos o outro. Aí ele está falando que vai ter a 4ª eleição, então o Gantz provavelmente nunca vai ser primeiro-ministro, na minha opinião. Ele não tem como formar 61 cadeiras. Se o Netanyahu mudasse de ideia também não tem. O Bennett também não tem. Ia ficar igual tá aí, 0-0. Então, o Irã está acusando Israel de ter matado seu principal cientista nuclear. E eles estão levando um documento para a ONU que comprova que Israel matou esse cientista iraniano. O Hezbollah promete retaliação, o exército iraniano promete retaliação, e aí vai saber o que vai acontecer ou não. Os Estados Unidos, sobre as eleições de lá, inclui isso que tem a ver com isso aí, parece que o Trump está querendo destruir algumas bases nucleares no Irã. O exército de Israel já está de prontidão, porque claro que eles vão retalhar Israel, é lógico. Então isso pode acontecer a qualquer momento. Sobre as eleições lá, o Trump já passou, já iniciou o processo de transição, que é quando você passa para outra pessoa o mandato. O tribunal lá já rejeitou alguns pedidos, por exemplo, em alguns estados-chave. A fraude houve, mas não é o suficiente para mudar esse cenário e parece que o Trump vai sair. A família do Jared Kushner já está de mudança para Nova Jersey. O Estado palestino, né, que não existe, já anunciou um acordo de paz com o Biden e anunciou também na Europa. Então a Europa também vai participar desse acordo. Eles falaram que estão abertos a negociações com o Biden. Então o processo de paz que o Trump começou provavelmente vai ficar no arquivo. Os outros países não vão seguir, não vão assinar. E para mim, na minha visão, isso é uma coisa muito particular, eu não acho que houve tratado de paz nenhum. Para mim foi um tratado comercial. São países que morrem de medo do Irã e queria o apoio dos Estados Unidos caso fosse um ataque. É isso. E questão comercial, entra muito dinheiro também, você vê em todos os noticiários o que está acontecendo com o Bahrein e o Estado de Israel, então tem muita coisa financeira. Por que eu acho que é um tratado comercial? Porque a ONU teve reuniões e esses países que fizeram acordo com Israel ferraram com eles na ONU. Ou seja, todas as decisões que Israel passou depois desses tratados, esses países foram contra Israel. Então você vê nitidamente que não tem paz, não é amizade, é acordo financeiro. É acordo de estar nas costas ali dos Estados Unidos. Essa é a verdade. E agora parece que esse tratado vai ficar só nisso mesmo. Agora vai entrar o Biden com outros acordos. Então Jared Kushner sai de cena, o Trump sai de cena e entra o Biden. Rabino faz revelação surpreendente sobre guerra civil nos Estados Unidos e guerra de Gog e Magog. Um rabino chamado Yehuel Fisher disse ter encontrado um código que estava escondido na Torá que precisamente avisa que haverá uma guerra civil iminente nos Estados Unidos. O código ainda revela que a guerra acontecerá uma semana antes da posse presidencial. Esse rabino aqui não é qualquer um não, é o 10º mais rico do mundo. E ele é cabalista e ele também faz várias previsões que acontecem. O rabino é um estudioso da Torá e tem um blog chamado Sod Hashmal. Ele usa um software especial que encontra pistas escondidas em letras paralelas na Torá. Apresentei este código da Torá e outros especialistas. Que é isso?
Apresentei este código da Torá a outros especialistas e todos eles concordaram que nunca viram um como este com maior clareza em todos os códigos que viram antes. Ele contém uma mensagem arrepiante e inconfundível, disse Fischer em seu vídeo em hebraico. No gráfico que o Rabino foi traçando, aparecem as palavras pandemia, Covid-19, assim como o ano de 5.781, ano atual, segundo o calendário hebraico. O mês e a data também aparecem, 14 de janeiro, início do mês de Shevat, 6 dias antes da data prevista para o novo mandato presidencial nos Estados Unidos. O Rabino destacou que, segundo a revelação da Torá, esse evento catastrófico é coerente com a batalha de Gog e Magog, descrito pelo profeta Zacarias no livro que leva o seu nome, no capítulo 13, versículo 8 e 9. E a solução aparece mais adiante com a palavra retorno, seguido pelo versículo de Êxodo 32, 27, onde aparece a frase tornarei a verdade conhecida. O Rabino também explicou mais códigos que aparecem no texto. A palavra Irã, segundo ele, é o que divide Joe Biden de Donald Trump. Associar-se ao Irã significa estar sob a influência da China, do socialismo e da opressão e se opor à paz que aparece está varrendo o globo, diz o Rabino ao Israel 365 News. É um ódio de Israel que é essencialmente um ódio da Torá e Hashem. Deus, literalmente um nome. Essas questões são o que realmente divide os Estados Unidos agora. Ele também discursou sobre a guerra que está por vir nos Estados Unidos, dizendo que, se eles não aprenderem a ficar juntos como irmãos, isso marcará o fim de Edom, o fim de Esaú e o início da guerra de Gog e Magog. Para os judeus nos Estados Unidos, eles devem vir para Israel. Seu tempo de exílio acabou, apelou o Rabino, se direcionando aos judeus. Esse código veio alertar sobre uma guerra civil nos Estados Unidos muito parecida com essa. Uma guerra entre aqueles que servem a Deus contra aqueles que adoram deuses estranhos, que é o liberalismo hoje. Então é o que eu tenho para vocês hoje. Que Deus abençoe vocês.